Samsung anunciou o Galaxy A50 aqui no Brasil por R$ 2.000, tendo como destaques a câmera com lente wide, bateria grande de 4.000 mAh e até mesmo um leitor de digitais na tela, algo inusitado em um modelo intermediário. Em nosso hands-on, alguns usuários chegaram a se questionar se tinha alguma pegadinha por considerarem o preço justo pelo conjunto oferecido. Pois bem, descubra nesta análise se essa desconfiança se justifica. A era dos smartphones de plástico está de volta. O A50 é mais um lançamento da Samsung que deixa o metal de lado para compensar com tecnologias mais avançadas. O acabamento é brilhante e passa a impressão de ser vidro, o que foge da aparência de celular barato que muito intermediário por aí tem. Algo que surpreende pelo seu preço é a presença do leitor biométrico na tela, enquanto o Galaxy S10e, que é um smartphone top de linha, não possui esta tecnologia. Você pode até ficar empolgado com a ideia de desbloquear o celular ao apenas tocar na tela, mas o leitor não é muito bom aqui. Ele demora para ler a digital e até você aprender a colocar o dedo no lugar certinho vai enfrentar muitas falhas. Como vimos lá na MWC19 em Barcelona, o A50 é um dos primeiros da Samsung a trazer o tradicional entalhe no topo. A parte frontal lembra muitos celulares chineses lançados recentemente, como o Redmi Note 7 da Xiaomi, por exemplo. Para reduzir os custos, a proteção contra água presente nos antigos modelos da linha A foi removida. Pelo menos a tela continua sendo Super AMOLED, já que alguns lançamentos da Samsung neste ano chegaram com tela TFT básica. As bordas finas fazem com que o A50 ostente uma tela maior que rivais, porém sendo até mais compacto que alguns. O painel usado é de boa qualidade e alcança bom nível de brilho, o que permite usar o A50 de forma confortável em qualquer tipo de ambiente. As cores são vibrantes e conquistará você pelas belas imagens exibidas. Na parte inferior temos um único alto-falante que até entrega uma potência decente, mas a qualidade sonora decepciona em clareza e detalhes. O A50 estreia o chip Exynos 9610 da Samsung, uma solução bastante potente que fica abaixo apenas das plataformas para flagships da própria empresa. O desempenho em benchmarks é similar ao do Snapdragon 710, mas a GPU do A50 é mais fraca que a do Snapdragon 660. Na abertura de aplicativos ele conseguiu ser mais lento que rivais e até mesmo que celulares mais baratos da Samsung. Será falta de otimização da One UI? Em jogos também pecou em desempenho. Alguns títulos rodaram na velocidade máxima, mas para um hardware desse porte, esperávamos que todos os jogos entregassem fluidez impecável. Enquanto alguns modelos da linha M chegaram com generosa bateria de 5.000 mAh, no A50 a Samsung incorporou apenas 4.000. Ainda assim é uma capacidade muito boa e o resultado é que temos autonomia para o dia inteiro com folga. Este não chega a ser o melhor intermediário da empresa em duração de bateria, mas fica acima dos concorrentes. O carregador poderia ser mais potente, o que evitaria que o A50 fique quase 2 horas preso à tomada para carregar de 0 a 100%. Ele é um dos primeiros da Samsung a vir com a interface One UI baseada no Android Pie, enquanto outros recentes lançamentos da empresa ainda chegaram com a antiga Samsung Experience baseada no Android Oreo. Boa parte dos recursos que você encontra nos modelos mais caros estão presentes aqui. A interface facilita o uso com apenas uma mão, o que é bem-vindo em um aparelho grande como esse. Mas assim como em outros da linha Galaxy, o Android da Samsung ainda apresenta pequenos engasgos e lentidão para algumas tarefas, mas no geral o desempenho não decepciona. Esse intermediário da Samsung traz câmera tripla na traseira. A principal registra imagens de até 25 megapixels. A secundária tem lente ultra-wide para você tirar fotos mais amplas. E a terceira serve para desfocar o fundo de cenários. Por padrão, a câmera vem configurada para capturar fotos de 12 megapixels. Se você optar pela resolução máxima, terá que abrir mão do HDR. Além disso, as fotos perdem nitidez e você terá a impressão de que o foco falhou na hora de capturar a imagem. Mas isso também aconteceu com o Galaxy A9 que testamos anteriormente. Em cenários abertos e bem iluminados, a câmera do A50 registra boas cores e exposição uniforme. Muitos celulares nessa faixa de preço tendem a deixar o céu estourado, o que não é o caso desse modelo. O HDR, tanto no automático quanto no manual, tende a deixar as fotos mais escuras. As sombras têm seus detalhes destruídos, então recomendamos deixar desligado. Já em cenários fechados, o HDR funciona melhor e registra fotos mais claras com alcance dinâmico mais amplo. A câmera ultra-wide faz o seu trabalho e permite registrar muito mais do cenário nas fotos. A qualidade das imagens não muda muito comparado à câmera principal. À noite é que vemos a maior diferença entre as duas.
A lente mais aberta perde muito dos detalhes e gera fotos borradas e com maior nível de ruídos. Recomendamos que você use a câmera principal em cenários com pouca luz. A terceira câmera é o verdadeiro destaque aqui. Ela desfoca o fundo de forma muito eficiente, superando até alguns celulares top de linha. Claro, nem sempre o resultado é perfeito, mas está muito acima do que celulares nessa faixa de preço entregam no modo retrato. Para selfies, o A50 também manda bem, nada de céu estourado em fotos ao ar livre ou muitos ruídos em fotos tiradas em locais fechados. Claro, não espere selfies excelentes à noite, ainda mais se houver uma fonte de luz atrás de você. Por fim, o celular da Samsung também é bom na captura de vídeos e seu sistema de estabilização é bastante eficiente. O A50 é melhor do que o Moto G7 Plus ou o Redmi Note 7? Bom, ele é o mais lento dos três. Em jogos também temos desempenho um pouco inferior. A sua bateria, no entanto, rende mais que os rivais citados. Mas uma grande vantagem para o Moto G7 Plus é que a recarga da bateria é feita em metade do tempo se compararmos os dois. Em câmera, o A50 fica no mesmo nível dos outros, mas registrando melhores selfies. Por R$2.000 esperávamos mais do Galaxy A50. Mesmo que venha com hardware potente da própria Samsung, ele entrega desempenho abaixo de intermediários na faixa de R$1.500. O seu grande diferencial, que é o leitor biométrico na tela, falha bastante e pode irritar às vezes. As vantagens ficam para a tela Super AMOLED, que entrega bela imagem, e sua bateria, que dura bem. O som é ruim pelo preço cobrado e o tempo de recarga poderia ser muito melhor. Se você tira muitas selfies, o A50 é uma ótima opção a se considerar, mas o conjunto triplo de câmeras na traseira decepciona. No geral, ele é um celular cheio de altos e baixos e achamos que o Moto G7 Plus e o Redmi Note 7, que são encontrados por valores muito mais baixos, seriam melhores escolhas. Caso ainda esteja em dúvida entre qual aparelho escolher, recomendo que visite o tudocelular.com para comparar todos os detalhes de cada aparelho e conferir tudo sobre o Galaxy A50. Inclusive perceber que ele já pode ser encontrado com descontos acima de R$300 em cima do valor de lançamento. E nós queremos saber o que você achou do Galaxy A50. Comente aí abaixo. Eu sou Wesley Moraes e vou encerrando esta análise por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!